Os deuses possuíam a força para virar os céus e a terra de cabeça para baixo. A capacidade divina de Leyline, Warp Reality, fazia piada de coisas como talento ou aptidão inata. Mesmo quando o menino estava estupefato, algumas mudanças se manifestaram no corpo de Lonce. Antes que os jovens tivessem tempo para expressar sua gratidão, as palavras proféticas de Leyline terminaram e ele desmaiou imediatamente. O incidente causou uma agitação ao redor deles. Os padres viram a impressão que Leyline deixou no menino e sabiam o que fazer a seguir. Provavelmente vou conseguir outro fanático quando as notícias do final de Eric chegarem aos seus ouvidos. Leyline acariciou seu queixo. Os deuses tinham uma infinidade de tarefas complexas para realizar todos os dias, e de um ponto de vista, as ações de Leyline agora eram uma perda líquida. No entanto, seus adoradores precisavam de um impulso moral de tempos em tempos. Como Eric e sua família estavam sendo destruídos de qualquer maneira, ele escolheu revelar sua presença divina. Vamos usar o fim deles para anunciar minha chegada. Um brilho congelante foi emitido pelos olhos de Leyline. Umberleigh colocou-o em contato com os deuses orcs, e seu maior deus Gruum recebeu sua chegada. Embora, dito isso, os orcs não rejeitassem ninguém que quisesse se juntar a eles para lutar contra dois deuses maiores. No entanto, as coisas eram diferentes quando Malar foi criado. Gruum tinha uma atitude ambígua na melhor das hipóteses, expressando desamparo no conflito de Leyline com o deus da caça. O máximo que ele podia fazer era permanecer neutro. No entanto, suas reações fizeram com que Leyline se sentisse como se o relacionamento de Malar com os deuses orcs estivesse mais próximo do que o dele. No entanto, isso foi muito fácil de entender. Os orcs e os deuses animais eram da mesma facção, e havia uma base intrínseca para a cooperação deles. Malar era aliado de longa data e seria mais confiável do que um estranho como Leyline. No entanto, esses deuses entenderam mal os pensamentos de Leyline. Malar não se qualificava para ser inimigo de Leyline. Ele era uma mera presa e não era algo que ele pensasse. O olhar de Leyline, em vez disso, perfurou o espaço, entrando em nova lua argêntea. Ignorante plebeu, você se atreve a olhar minha propriedade. O corpo e a alma de uma santa eram propriedade pessoal da divindade a que serviam, e isso era verdade em todos os alinhamentos e igrejas. Eric ousando abrigar pensamentos sobre contaminar Bárbara era uma blasfêmia. Leyline não havia encontrado uma oportunidade adequada para estabelecer sua presença e dignidade antes, mas agora Eric batera à sua porta. Não era semelhante a cometer suicídio? Mesmo com todos os seus lendários e ramos escondidos, o ducado era apenas um bando de formigas aos olhos de um deus. Bem, já é hora de deixar meu corpo principal passar, então vou precisar de alguns assuntos de teste também. Leyline sorriu, como se estivesse vendo a queda da casa de Eric. Eric não tinha ideia da estrela da morte que brilhava em sua casa, e seu alto astral não diminuiu nem um pouco. Seus esquemas maliciosos e planos levaram Rafinia e os paladinos sob ela para reprimir o Neon Merchant Group, e obtiveram resultados fantásticos. Sua raiva se acalmou. Não precisarei esperar muito mais antes que a Nia venha bater à minha porta, não é? Eric acariciou seu queixo, antecipação em seus olhos. Ele estava ansioso pela rosa da família Bunny por um tempo agora. Essa santa não vai demorar muito, eu ainda não provei uma santidade. De repente, o corpo de Eric pareceu brilhar de paixão, e uma pequena corrente de calor fluiu para o baixo ventre. Meu senhor, uma voz interrompeu quando Eric estava prestes a arranjar algumas empregadas para desabafar sua luxúria. Era o seu velho mordomo. O que é isso? Perguntou ele com impaciência. Fale. Se o velho mordomo não tivesse nada de importante, ele aprenderia uma lição inesquecível. O mestre está de volta. Ele está esperando por você no estudo. No entanto, o mordomo só tomou uma sentença para acalmar Eric imediatamente. Era como se água fria fosse derramada sobre o menino. O avô de Eric era um duque da Aliança da Lua Argêntea, um lendário bruxo que administrava o consulado da cidade. Ele estava no mesmo nível do velho mago Elminster, os dois tendo estudado juntos no passado. Em poucas palavras, ele era o pilar de apoio para toda a família. Eric parecia muito poderoso enquanto exibia sua autoridade, mas ele não era nada diante de seu avô.
Apenas uma palavra do homem iria tirá-lo de toda a autoridade. Eu estou a caminho. Eric endireitou as roupas rapidamente. O Duque nunca gostou de seus descendentes serem atrasados ou confusos. Ao mesmo tempo, o desejo ardente em seus olhos foi substituído por um olhar bajulador. Não demorou muito para Eric ficar de pé ante seu avô no estudo. O Duque tinha uma pena de ganso na mão e continuava rabiscando uma pilha de documentos. Eric! Levou mais de uma dúzia de minutos para Eric ouvir a voz de seu avô, seus joelhos à beira de se dobrarem. Não era alto, mas carregava um poder estranho que fazia o jovem nobre endireitar as costas imediatamente. Ouvi dizer que você foi muito feliz recentemente, forjando laços estreitos com os paladinos do Deus da Justiça. Especialmente Rafinia, você permitiu que ela ganhasse muitas contribuições. Um toque de zombaria apareceu no canto dos olhos do Duque. Perdoe-me, senhor avô. Só estou fazendo isso por causa do trabalho. Eric respondeu debilmente. Deixe-me esclarecer isso primeiro. A Dama da Esperança detém o poder equivalente ao meu. Ela não é alguém que você pode cobiçar. Agora seguindo em frente. Você tem reprimido o Neon Merchant Group ultimamente? O corpo de Eric tremeu quando ele tentou responder, com as costas encharcadas de suor frio. Sabe, vovô. Eles são fugitivos de Nova Lua Argêntea. Só estou cumprindo meu dever? Não importa o que seja, pare agora, interveio o Duque. Mas por quê? Eric se sentiu um pouco reprimido. Embora ele tivesse seus próprios planos ao lidar com o Neon Merchant Group, ele também manteve a expansão da família em mente. A Neon Merchant Family é apoiada pela Igreja da Serpente Gigante. Deve-se sempre mostrar respeito quando se lida com um deus. Se o velho Duque soubesse do desejo de Eric por Bárbara, suas palavras não teriam sido tão calmas. Agora, ele só sentia cansaço extremo. Seu trabalho no consulado ocupava muito de seu tempo, e ele permaneceu estagnado sem avançar. Eu expandi a família o suficiente. Não precisamos crescer mais, devemos nos concentrar em nos estabilizar. O Duque esfregou a ponte do nariz. Pense cuidadosamente sobre o que eu disse. Não tente provocar uma facção que tenha o apoio de um deus. Os resultados não serão bonitos. Sim, senhor avô. Eric inclinou-se e retirou-se da sala de estudo. O jovem só começou a gritar depois de voltar ao seu próprio quarto. Por quê? Ele rugiu como uma fera quando eu estou prestes a ter sucesso. Meu senhor, a empregada que Eric adorava era a que mais corria, o rosto cheio de preocupação. O que aconteceu? Quem nos deixou entrar? Foi então que a empregada viu um par de olhos bestiais olhando para ela, gelados e cheios de intenção assassina. Um grito estridente soou, mas rapidamente desapareceu quando tudo voltou ao normal. Uma passagem escondida abriu algum tempo depois, e o Shadow Glove saiu. Mestre! O dono do Blackmon Merchant Group tirou as vestes negras, revelando um couro de animal e um corpo cheio de gordura enquanto cumprimentava Eric com respeito. O cadáver no chão não o incomodou. Depressa se descarte-a, não deixe que ela danifique meu quarto ainda mais. Eric chutou o cadáver da empregada para longe, seu corpo macio e flexível já ficando frágil. Como quiser, mestre. Glove mudou-se para obedecer. No entanto, ele parou por um momento em hesitação. Além disso, mestre, continuamos suprimindo o Neon Merchant Group. 1. Eric franziu a testa antes de atirar um vaso de flores na cabeça de Glove. Um barulho estrondoso soou, e sangue caiu no chão. Então você também recebeu as notícias. Bem, você não é totalmente leal? Não se esqueça de quem criou um cachorro como você. O medo entrou na expressão de Glove enquanto Eric gritava de raiva. No entanto, o Outlaw estava sentindo mais miséria do que medo em seu coração. Não importa o quão poderoso ele parecia na escuridão, Glove sabia que ele era apenas um lacaio que Eric poderia se desfazer a qualquer momento. Se Eric ficasse irritado com ele, ele acabaria como empregado em questão de segundos. Claro que não, mestre. Como eu poderia ter coragem? Você é o maior poder aos meus olhos. Glove abaixou a cabeça e demonstrou uma expressão aduladora. Ele estava quase lambendo as botas de Eric.
Ouça. A respiração de Eric voltou a um ritmo regular. Ele viu Glove com uma importância maior do que a serva anterior. Nossos planos devem continuar. Somente agora, deve ser mantido em segredo dos outros. Continue com nossas ações até que o Neon Merchant Group ceda. Isso é compreendido? Não havia como Glove não entender as intenções de Eric. No entanto, se ele não obedecesse, ele morreria. O caçador de sombras valorizava sua própria vida pelos comandos do Duque, então concordou imediatamente. Compreendo,